Olá, meu nome é Glauber Henrique e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que tenho de ter com vocês alguns minutos. Nós vamos estar pensando um pouco acerca da família, acerca do propósito que Deus tem para a família. E eu quero que você pense comigo, dentro desses poucos minutos que nós vamos estar juntos, acerca de uma pergunta. E a sua família? Como vai? Eu gostaria que você pensasse comigo não com o intuito de uma resposta imediata e rápida, porque muitas vezes nós temos respostas muito imediatas. E a sua família, como vai? Vai bem. E a sua família, como vai? Ah, tá tudo errado na minha casa. Quero dizer para você que existe em Deus uma orientação acerca de como organizarmos a família, de como vivermos o projeto que Deus estabeleceu para a família. E eu parto do princípio, eu acredito mesmo, que existe na relação entre Pai, Filho e Espírito Santo os elementos, os padrões que nós precisamos ter em nós para que a nossa família esteja de acordo com a vontade de Deus. Então, para respondermos a essa pergunta, e a sua família, como vai? Eu parto da seguinte base. Paulo, quando escreve à igreja que está em Corinto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, ele diz o seguinte: pois quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Quero ler de novo com vocês esse versículo. Abram, por favor, a Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, para começarmos a entender como vamos alcançar a resposta para essa pergunta, e a sua família, como vai? Nós vamos ter que entender quais são os padrões básicos de autoridade. Por quê? Paulo, ele escreve à igreja que está em Corinto e ele deixa claro que existe uma estrutura hierárquica. O ponto mais elevado dessa estrutura hierárquica é Deus, sendo ele o cabeça de Cristo. E sendo Cristo o cabeça do homem, para que aí sim o homem torne-se cabeça da mulher. Nós estamos em uma época, vivenciamos em uma geração que constrói em nós, nos homens, uma necessidade do reconhecimento. Nós temos um grito interno que muitas vezes se externaliza como o grito pelo reconhecimento da nossa autoridade. Mas nós não temos tido a prática similar ou coerente com o que a palavra de Deus nos diz. Se nós olharmos o exemplo de Deus, o padrão de autoridade de Deus, esse que é o cabeça de Cristo, o padrão de autoridade de Deus é um padrão doador, voluntariedade de doar. Perceba que o Evangelho segundo João, escreveu São João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, o elemento mais elevado dessa estrutura hierárquica, ele tem um padrão, uma disponibilidade doadora, voluntariedade em doar. Logo após nós temos Jesus, sendo Deus o cabeça de Cristo. Então, Jesus, ele tem a disponibilidade, o desejo e a postura de obediência, porque Jesus obedeceu ao Pai, veio à terra, assumir a culpa que era sua e era minha e sua, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, assumiu a nossa culpa e nos fez justificados diante de Deus. Ele obedeceu, padrão obediente. E também um padrão de serviço. Olha que interessante. Quando nós lemos a palavra do Senhor, segundo o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, verso 45, diz o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Entenda, enquanto Deus se demonstra como esse padrão, essa disponibilidade doadora, voluntariedade de doar, Jesus se coloca como referencial para nós de obediência e de serviço. Aí sim vem a figura do homem. Então Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem,
para que aí sim o homem seja o cabeça da mulher. Perceba que o homem, e eu me incluo nisso, o homem hoje talvez não esteja vivendo a bênção que ele quer no seu lar, porque ele não está seguindo as orientações, os princípios deixados por Deus e por Jesus. Para que nós possamos ter esse reconhecimento da nossa autoridade dentro do nosso lar, nós precisamos compreender que existe, deve existir em nós, uma disponibilidade doadora e uma disponibilidade de obediência e servidão. Servir para que o outro esteja bem. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A família, o projeto de Deus, é um projeto lindo, perfeito, mas ele tem passado por vários obstáculos, vem enfrentando vários obstáculos, e temos tido vários exemplos de famílias desestruturadas. E eu quero trazer para vocês a reflexão, nesses poucos minutos, acerca de uma família que aparece no Antigo Testamento, que é um exemplo de uma família desestruturada. Por quê? Os integrantes dessa família não entendiam, não sabiam quais eram os seus lugares. Então, se nós não sabemos qual é o nosso lugar, se eu não sei o que fazer, como agir, consequentemente, eu vou estar gerando um peso, um fardo, um cansaço desnecessário a outras pessoas. E por que nós iniciamos com um texto que Paulo escreveu à igreja em Corinto? Porque quando o homem entende o seu lugar, ele contribui para que a sua família torne-se uma família abençoada e abençoadora. Essa família que nós vamos tratar, que está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Essa família é um exemplo de um lar que estava desestruturado. Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos precisar ler alguns versículos que estão entre o versículo 8 e o 37. Porém, nós não vamos ler todos aqui. Nós não temos tempo para isso. Mas quero que você leia esses versículos posteriormente. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8 até o 37. Mas nós vamos destacar aqui 3 importantes referenciais que demonstram uma família desestruturada. Na verdade, são 2, e o último é uma consequência dessa família desestruturada. O primeiro referencial é o homem omisso ou ausente. O segundo referencial é uma mulher sobrecarregada. E o terceiro, um filho morto. Quando eu falo de homem e mulher, não estou falando que vou estar trabalhando especificamente a questão do gênero. Quero falar com vocês aqui acerca de pessoas que não assumem a sua responsabilidade dentro da família para que essa família esteja sendo bênção. Vamos caminhar então. Versos 8 e 9 do capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Nós vamos ver a primeira característica de um homem omisso. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A Bíblia não diz que o esposo, o marido dessa mulher, percebeu isso. A Bíblia diz que esta mulher, ao ver Eliseu, percebendo algo diferente nele, o reteve, fez com que ele parasse para comer pão. E depois isso se tornou uma rotina. Mas em algum momento ela conseguiu identificar com clareza, é um homem de Deus. Ela se posicionou a tomar essa atitude e falou com o marido. Perceba que aquela mulher teve a compreensão do agir espiritual, o que estava acontecendo na vida de Eliseu e através da vida de Eliseu, e o esposo dela não. Isso quer dizer, faltava aquele homem percepção espiritual, ou faltava discernimento espiritual. A segunda característica desse homem, ela vai aparecer nos versículos 15 e 17 do capítulo que nós estamos estudando. Diz o seguinte: pelo que disse ele, chama-a, e chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, tendo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. O que aconteceu? Aquela mulher, identificando que Eliseu era um homem de Deus, depois de, durante um período, ela estar nutrindo, abençoando esse homem com pão, ela, com a autorização do esposo, constrói um quarto na sua casa, e esse quarto se torna como um ambiente de repouso para Eliseu e para Geazi,
que era o moço que trabalhava sempre ali servindo a Eliseu. E ao longo dos dias e das experiências, Eliseu ele se viu motivado a abençoar aquela mulher, questionou a ela: o que nós podemos fazer por você? Você tem feito coisas boas por nós. Então, aquela mulher se coloca dizendo assim: não há necessidade, eu vivo no meio do meu povo. Mas Geazi disse a Eliseu: ela não tem filhos. Então Eliseu diz a Geazi: chama até aqui. E aquela mulher se colocou à porta do quarto que ela havia construído para Eliseu. E ali ela recebe uma palavra de Deus, uma promessa, dizendo que ela seria mãe. E a segunda característica desse homem que me chama a atenção, a primeira, por ser um homem ausente, ele não tem percepção espiritual. A segunda ele não está no lugar certo para ouvir a palavra e a promessa de Deus, que foi liberada sobre a família da qual ele é a cabeça. E seguindo, além dele não ter essa percepção espiritual, ele não estava no momento, no lugar certo para ouvir a promessa. E uma terceira característica é a seguinte, verso 18 e 19. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. Aquele homem, ele estava tão preocupado com as atividades profissionais, com o lidar das economias, da economia, que ele delegou a um servo a responsabilidade de levar o seu filho para estar com a mãe. Perceba, ele estava preocupado em sustentar a família, mas ele não estava preocupado integralmente com a saúde e a integridade do filho. Ele delegou isso a outrem. Aquele homem estava sem a percepção espiritual. Aquele homem não ouviu a palavra, a promessa de Deus. Aquele homem não assumiu a responsabilidade que tinha sobre o filho. Agora nós vamos ver o outro lado. A mulher. A mulher que a partir do verso 20 aparece como um referencial de alguém sobrecarregado dentro dessa família. Verso 20 do capítulo 4 do segundo livro dos Reis diz o seguinte: e ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Aquela mulher, desde o momento que ela recebeu o filho doente, ela esteve com ele sobre suas pernas, né? Com a criança sobre a sua proteção, e ela esteve acompanhando até que ao meio-dia ele morreu. Ela lutou sozinha pela permanência da família. Houve uma luta solitária, o esposo dela não estava ali com ela. Mas o menino morreu. E aquela mulher então tem uma atitude que nós poderíamos chamar hoje, com todos os cuidados necessários, de um ato profético. Aquela mulher pegou aquele menino morto, levou o menino morto para o quarto do profeta Eliseu, colocou o menino sobre a cama do profeta Eliseu, fechou a porta, como quem diz: no lugar em que eu ouvi pela primeira vez que seria a mãe, no lugar em que eu ouvi pela primeira vez acerca da vida deste menino, eu creio que ele está morto hoje, mas neste lugar que marcou o início da sua vida, ele voltará a viver. Ela teve uma atitude de fé. Isso está no versículo 21, diz o seguinte: e subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. Após essa atitude de garra, de determinação na compreensão do mundo espiritual, essa mulher tem uma outra atitude. Ela, nos versos 22 e 23, diz o seguinte: ela chamou seu marido e disse: manda-me já um dos seus moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Preste atenção na resposta do esposo, para perceber como ele estava totalmente desconectado do que estava acontecendo dentro do seu lar. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Aquele homem estava tão desconectado que ele sequer perguntou pela situação do filho. Ele simplesmente se preocupou com a rotina, talvez até religiosa. Não é época de ir ao profeta. Não diz respeito, não é esse o momento. Ele estava preocupado em suprir a família nas bens materiais, estava trabalhando. Estava preocupado com a dinâmica eclesiástica, que seria eclesiástica hoje, mas com as dinâmicas rituais religiosas. Ele não perguntou pelo filho, mas aquela mulher,
conhecedora, sabendo do que havia acontecido, ela assume a responsabilidade como quem diz, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu vou lutar pela vida do meu filho. Aquela mulher, ela solicitou os meios necessários para caminhar em direção à solução. Ela não saiu de forma aleatória, não sei para onde ir. Não, ela pediu os meios necessários. Um moço para acompanhá-la, um jumento para que ela auxiliá-la no transporte, e ela foi até o profeta. Aquele que foi o homem de Deus usado para liberar a palavra de que ela seria mãe, e aquele que ela acreditava que teria a solução para o problema. Versos 25 e o verso 30 são fantásticos. Verso 25 diz o seguinte: partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Então, de longe, Eliseu viu a mulher. E Eliseu, então, envia Geazi, o seu moço, para encontrar com a mulher no meio do caminho. E ela se recusa a dizer o que estava se passando. Mais do que isso, quando aquela mulher chega aos pés de Eliseu, Eliseu diz a Geazi, existe tristeza no coração dessa mulher. Deus não permitiu que você, Geazi, enxergasse, mas ele revelou a mim. Existem pessoas que vão perguntar das situações da sua família, da sua história, mas são pessoas que não têm autorização de Deus para te auxiliar. Agora, existem pessoas que têm autorização de Deus, dirigidas pelo próprio Deus, para abençoar a sua família. Esteja atento a quem são essas pessoas. Mas, além disso, Eliseu então diz a Geazi, entendendo o que estava acontecendo com aquela mulher, diz a Geazi, Geazi, arrume-se, vá até a casa da sunamita e ponha o meu lenço sobre o rosto do menino. Mas aquela mulher responde a Eliseu, no verso 30, porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Aquela mulher não apenas sabia onde encontrar a solução para o problema, aquela mulher também não desistiu até levar a solução para sua casa. E por que ela teve que fazer isso? Por que ela teve que correr sozinha atrás dessa solução? Porque o seu marido estava ausente. Ele não estava atento ao que estava acontecendo. Sempre, se houver alguém ausente, desatento na família, existe alguém que está sobrecarregado, exercendo a função que caberia a esse que está ausente. No caso que nós estamos tratando aqui, este homem era ausente e esta mulher sobrecarregada, pois sozinha teve que lutar pela estrutura da família. Mas acontece algo extraordinário. Verso 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a casa. Ela conseguiu levar Eliseu de novo àquele ambiente. Eliseu chega à casa. A Bíblia não diz que o esposo estava naquele ambiente. A Bíblia só diz que Eliseu chegou. E aqui eu quero dizer para você algo muito interessante. Aquele menino morto indica a morte da família. Quando existem homens ausentes ou omissos e mulheres sobrecarregadas, os filhos sofrem. A geração sofre. E essa marca do sofrimento pesa tanto quanto a morte. São marcas que ferem demais. Aquele menino estava morto e a Bíblia nos dá base para crer que aquele menino, ele era uma resposta de Deus ao coração daquela mulher que não podia ter filhos e de um pai velho. Então ele era o filho único. Aquele menino morrendo era indicativa do fim daquela família. Mas Eliseu chega ali como um tipo de Cristo. E no Antigo Testamento nós temos vários exemplos, mas aqui eu quero trazer Eliseu como um tipo de Cristo. Quando Eliseu chega naquela casa, ele tem uma atitude extraordinária, no verso 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Eliseu, ao voltar para aquela casa, ele entrou no quarto, fechou a porta e ali ele clamou ao Senhor.
ele falou com Deus, ele convidou novamente a presença de Deus para aquele lugar. Ele permitiu, através da oração, que a manifestação de Deus tomasse conta daquele ambiente de novo. Ele, enquanto um tipo de Cristo, falando com o Pai, ele está ali solicitando, trazendo a vida de novo, porque Jesus, esse Jesus manifesto no Novo Testamento, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Jesus, quando entra no lugar, desfaz o poder da morte e traz a vida. Verso 34, a Bíblia vai dizer o seguinte: e subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, se deitou sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Eliseu, ele orou ao Senhor, clamou pela presença de Deus, saiu do quarto. Quando ele volta, deita-se sobre o menino. E existe algo extraordinário. Nós podemos dizer aqui que esse calor é o Espírito Santo voltando para esse ambiente que um dia estava morto. Trazendo calor, trazendo vida. Mas é algo maravilhoso que acontece ainda no próximo versículo. Verso 35 diz o seguinte: depois voltou e passeou naquela casa de uma porta para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Eliseu, ele saiu do quarto mais uma vez e caminhou pela casa de uma ponta a outra. Perceba, ele caminhou de uma ponta a outra, como diz: morte, pega as suas coisas e vai embora. Você não tem autoridade nesta casa. Você não tem liberdade nesta casa. Essa casa agora tem novamente a presença de Deus. Tem a presença da vida. Ou seja, morte, pega as suas coisas e vai embora. Esse agora é um lugar de vida. E quando Eliseu volta, ele tem a oportunidade de ver o menino expirando. E volta com a vida de novo. A vida se manifestou mais uma vez. Volta a minha pergunta: e a sua família? Como vai? A única forma de nós conseguirmos responder essa pergunta com sinceridade é se nós entendermos se estamos exercendo as nossas funções adequadamente na nossa família. Quando Jesus entra na história da nossa família, homens omissos tornam-se responsáveis. Mulheres sobrecarregadas tornam-se em condição de exercer apenas as suas funções. Filhos mortos tornam-se vivos. Famílias são transformadas através da presença e do agir do Espírito Santo de Deus. Famílias são transformadas através da compreensão de que precisamos ser obedientes. Obedientes a Deus, que se colocou como padrão doador. Obedientes a Jesus, que se colocou como padrão obediente e de servir. Para aí sim, nós como homens, ao seguirmos essas orientações, nos tornarmos dignos de para solicitarmos às nossas esposas o reconhecimento dessa autoridade. A nossa família é uma família que está dentro do projeto de Deus. Se existe omissão, Deus muda isso hoje. Se existe sobrecarga, Deus muda isso hoje. Se existe morte, Deus muda isso hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, que Deus continue realizando coisas extraordinárias através da sua família. E se algo não está dentro do que Deus quer, entenda que neste momento você tem a oportunidade em Deus de viver o novo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. A paz.